galera, beleza? Aqui é o professor Wilber Gester do curso específico Quântica, tá bom? Nessa videoaula nós vamos continuar o assunto de vetores, soma vetorial, utilizando agora, olha, a regra do paralelogramo. Na última aula, que você pode conferir aí no nosso canal, nós falamos sobre a regra da soma vetorial da poligonal, tá certo? Aqui nós vamos ver a regra do paralelogramo. Quando você vai poder utilizar a regra do paralelogramo? Quando você tiver a soma de dois vetores, apenas dois vetores, e quando houver um ângulo entre eles. Ó. Então, se você tem dois vetores e há entre os dois vetores um ângulo, você usa a regra do paralelogramo. Bom, aqui eu tenho ó, o vetor A, e eu coloquei na origem do vetor A origem do vetor B, tá? E aqui eu tenho o ângulo entre eles. O que a gente faz? Eu vou traçar aqui, ó, uma reta paralela ao vetor B e aqui uma reta paralela ao vetor A, tá bom? A soma vetorial desses dois vetores vai ser a diagonal desse paralelogramo aqui, ó, que formou. Você pega o vetor que vai da origem dos vetores, A e B, até essa outra extremidade aqui, tá bom? E aqui nós temos ó, o vetor soma desses dois vetores aí, A e B, tá bom? Como nós calculamos o módulo desse vetor? Lembra o que é módulo? Intensidade. Como é que nós vamos encontrar o módulo desse vetor soma, tá bom? Bom, é encontrada por esta pequena formuleta aí, ó, essa pequena equaçãozinha aí, ó. O vetor soma ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes o cosseno do ângulo entre os vetores A e B, tá bom? Esta fórmula aqui, ó, é a fórmula geral para você encontrar a soma vetorial de dois vetores, tá bom? Porém, nós temos alguns casos especiais que aparecem bastante nas questões de prova de vestibular, de Enem, na prova da sua escola, tá bom? São esses casos aqui, ó. Primeiro caso, se eu tenho dois vetores que têm a mesma direção e o mesmo sentido, ou seja, neste exemplo aqui, ó, nós temos dois vetores que são horizontais e têm o mesmo sentido, ambos estão para a direita. Ou, outro exemplo, eu tenho dois vetores aqui agindo nessa bolinha, que tem a direção vertical, só que estão no sentido para cima, tá? Então, se eu tenho dois vetores com mesma direção e mesmo sentido, a soma vetorial deles vai ser a soma dos vetores F1 mais F2. Vamos colocar um exemplo aqui, ó. Digamos que o F1 vale 10 e o F2 vale 20. Qual é a soma vetorial aqui? 10 mais 20, 30, né? O outro exemplo, outro caso especial, que aparece bastante, é quando ó, os vetores estão na mesma direção, no caso aqui horizontal, só que um está para a direita, o outro está para a esquerda, ou seja, sentidos opostos, tá? Ou ambos estão na vertical, só que um está para cima e o outro está para baixo. Como é que você vai encontrar a soma vetorial desses caras aí, ó? Você vai pegar um menos o outro. Então, você pega o maior, no caso aqui, por exemplo, eu falei que o F1 é maior. Eu pego o maior menos o menor. Então, digamos que F1 vale 20, o F2 vale 10. Qual seria a soma vetorial desses caras aí? Vai ser o maior, 20, menos 10, que dá 10. Tá certo? Então, a soma, quando vetores têm sentidos opostos, vai ser a subtração, tá bom? E o outro caso, o terceiro caso, não menos importante, será quando as forças, olha, formarem um ângulo de 90 graus, serão perpendiculares, tá bom? Então você tem, por exemplo, uma força que está no sentido, na direção vertical para cima, e tem uma força F2 que está na direção horizontal para a direita, por exemplo, tá? Nós vamos utilizar aqui, ó, o mesmo princípio do paralelogramo aqui, ó. Eu traço aqui uma reta paralela a essa, uma reta paralela a essa.
Aí a soma será a diagonal aqui, ó. Você pega a origem dos vetores e liga aí na extremidade. Então você vai ter aqui, ó, a soma vetorial dos dois vetores. Se você reparar, isso aqui forma um triângulo retângulo, né? Eu pego o F1, transfiro para cá, ó. Então aqui é como se você tivesse o F1, certo? E aqui você tem o F2. Então você tem aqui o triângulo retângulo, onde a soma seria a hipotenusa desse triângulo e F1 e F2 serão os catetos. Então você pode calcular, ó, o quadrado da hipotenusa, que é a soma, é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Isso aqui aparece bastante, tá? Em provas de vestibular e provas também na sua escola, com certeza, tá bom? Vamos ver alguns exemplos de como nós podemos resolver, tá? Alguns exercícios utilizando esses métodos aí. Galera, como vocês puderam ver aí no vídeo, vamos resolver esses dois exemplos aqui, ó. Nós temos aqui um vetor A e o vetor B, e entre eles nós temos um ângulo de 45 graus. Ele te deu que o módulo do vetor A é 3 centímetros, o módulo do vetor B 5 raiz de 2 centímetros, e o cosseno do ângulo entre eles de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, tá? Bom, para resolvermos essa questão, vamos utilizar aquela expressão, né? A expressão geral para a soma de dois vetores, utilizando a regra do paralelogramo, certo? Então, o ângulo entre eles aqui é 45 graus, eu vou deixar aqui, tá? Então, eu quero saber quanto é que vale a soma vetorial desses caras aí, o módulo, tá? O módulo. Eu vou pegar o módulo do vetor A, que é 3 ao quadrado, mais o módulo do vetor B, que é tudo isso aqui, ó, 5 raiz de 2 ao quadrado, mais 2 vezes 3, que é o módulo de A, vezes o módulo de B, que é 5 raiz de 2, vezes o cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Beleza? Então tá aí, ó. Então vamos fazer devagar aqui, ó. 3 ao quadrado, 9, mais... Aqui, ó, eu tenho uma multiplicação elevada ao quadrado. Então, vou levar cada um deles ao quadrado. 5 ao quadrado, 25, vezes raiz de 2 ao quadrado, dá 2, né? Então, 2. Mais... Aqui, ó, tá todo mundo multiplicando. Então, eu posso cortar esse 2 aqui de cima com esse 2 aqui de baixo. Beleza? Vai ficar 3 vezes 5, 15. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que dá 2. Certo? Então, isso aqui vai ficar, ó, fazendo devagarzinho aí para você acompanhar. 9 mais 25 vezes 2, 50. Mais 15 vezes 2, 30. Né? Então, isso aqui vai dar quanto? Vamos lá. 50 mais 30, 80, mais 9, 89. Esse cara aqui, ó, S é o quadrado. Eu quero saber quanto vale o valor de S. Então, o quadrado vai para o outro lado em forma de raiz quadrada. Então, vai ficar raiz de 89. Bom, a raiz de 89, ela não existe raiz exata, né? Então, nós podemos deixar o resultado assim mesmo, tá? Então, a somatória vetorial, a soma vetorial do vetor A e B, nessa configuração, vale raiz de 9 centímetros, tá? Bom, graficamente, a gente pode fazer isso aqui, né? Faz aqui a reta paralela a B e a reta paralela a A. Né? Então, a soma vetorial vai ser, graficamente, isso aqui, ó. Certo? Esta aqui é a nossa soma, que tem módulo raiz de 89 centímetros. Beleza? Então, este aqui é o exemplo A.
Vamos aqui agora para o exemplo B, tá? Digamos que tu tens um corpo onde estão sendo aplicadas 3 forças aí, ó. F1 que vale 20 newtons, F2 que vale 60 newtons e F3 que vale 30 newtons. Newtons é a unidade de força, SI, tá bom? Bom, primeiramente, olha, se você reparar aqui, nós temos F1 e F2 que estão na mesma direção aí, ó. Porém, F1 está para a esquerda e F2 para a direita. Então, quando nós tivermos forças que têm mesma direção em sentidos opostos, a resultante, a soma vetorial entre elas vai ser a subtração. Então, eu pego 60, diminuo, subtraio de 20, certo? E isso nos dá quanto? 40 newtons. Então, nós temos, só a partir dessas duas forças, uma resultante de 40 newtons. Então, eu vou redesenhar esse negócio aí, ó, agora, utilizando aqui a força resultante que eu achei entre 1 e 2, que aqui eu vou chamar de F1,2, tá? Vai dizer que é a resultante entre 1 e 2. E eu tenho aqui a força F3 na vertical para baixo. Bom, se você reparar, entre as forças F1,2 e F3 formou um ângulo de 90 graus. Utilizamos a regra do paralelogramo aqui, ó. Fecha aqui, ó. Então, o vetor resultante, né, vai estar bem aqui, ó. Chama de FR, que é a força resultante. Tá? Então, posso utilizar aí o teorema de Pitágoras, né? Vou fazer aqui embaixo, ó. Então, a força resultante ao quadrado é igual a F1,2 ao quadrado mais a F3 ao quadrado. Então, é só substituir os valores agora. Então, você tem F1,2, estou calculando aqui, ó, 40, então vai ficar 40 ao quadrado, mais F3 ao quadrado, que é 30. Então, 30 ao quadrado. Tá? Então, isso aqui vai ficar, ó, fazendo devagar, 40 ao quadrado, 1.600. 30 ao quadrado, 900. Isso aqui vai dar 2.500, certo? Esse cara aqui está ao quadrado em forma de raiz, vou jogar aqui do lado. Raiz 2.500, o que nos dá uma força resultante final aí de 50 newtons, certo? Bom, se você reparar, eu não precisava fazer toda essa conta, porque lá da matemática a gente sabe que quando você tem um triângulo retângulo em que um cateto é 30 e o outro é 40, a gente sabe que a hipotenusa vai valer 50, o que a gente chama de triângulo pitagórico, tá bom? Mas eu fiz a conta para você treinar, para você ver como é que faz direitinho, sem atropelar nada, beleza? É isso aí. Então, galera, não perca a próxima videoaula. Eu vou falar sobre decomposição de vetores e subtração de vetores, tá bom? 2 assuntos importantíssimos, principalmente quando formos estudar estática da partícula. É isso aí.